E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de React. Hoje nós iremos estilizar nosso primeiro componente e a nossa primeira página. Eu já queria fazer um disclaimer para vocês que eu não vou seguir aqui nenhum Figma, nenhum design system. Eu vou só tirar um design aqui, umas cores e estilização da minha cabeça para propósitos de simplicidade, a gente poder focar em outras coisas nesse curso. Então, se você tiver algum background em design ou quiser estilizar de um jeito melhor que eu, por favor, faça isso, porque o produto final aqui, o intuito não é ficar bonito, é vocês aprenderem React, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de estilizar os meus componentes e as minhas páginas, é o seguinte: eu quero criar uma espécie de reset CSS. Se você já trabalhou com um mínimo de front-end, você sabe que é super comum a gente resetar o CSS. Então, pega todos os textos, tira a margem, tira padding, bota um tamanho padronizado, porque fica mais fácil de trabalhar com CSS quando você não tem que ficar se preocupando com margem, padding, display, essas coisas. Então, onde é que eu tiro aqui o meu reset CSS? Se você estiver usando um framework tipo Styled Components, Tailwind, geralmente eles já resetam o CSS para você. Você não precisa fazer o que eu vou fazer agora. Porém, como eu não estou usando framework, eu tenho que fazer isso na mão. Então vou vir aqui, vou simplesmente chegar no Google, pesquisar CSS reset, tá bom? E aí eu vou pegar o primeiro link que eu achar aqui, eu não tenho preferência nenhuma. Vamos ver se isso aqui já dá para copiar e colar. Não, sai. Não, aqui ele está só explicando o que é um CSS reset. Vamos ver se esse aqui tem um reset. Eu acho que tem. Ó, copy to clipboard, copiei já, removeu as margens, beleza. Parece um bom reset. Agora a gente vai vir aqui no VS Code e essa vai ser a única vez que vocês vão me ver usando o CSS raiz nesse projeto. Eu não vou usar o módulo CSS para resetar o CSS. Por quê? Como eu quero que essa seja uma estilização global, eu não tô nem aí para especificidade e sobrescrever estilização. Na verdade, eu até quero que sobrescreva estilizações, porque é um CSS global. Então, como eu não tô nem aí para especificidade, essas coisas, eu vou utilizar o CSS raiz aqui. Então, para isso, eu acho que a forma mais organizada da gente ter um reset de CSS é ter aqui um novo folder na raiz, no src, vou chamar de styles. E aí você pode criar um arquivo aqui com qualquer nome. Eu vou dar o nome dele de global.css. E aqui eu vou dar um Ctrl V no CSS que eu copiei daquele site, tá tudo aqui já, beleza? E onde é que eu importo esse arquivo CSS para ele ficar global? Eu posso importar ele aqui na home, mas se eu importo na home, ele só vai funcionar na home. Se eu importar no componente Pokémon, ele só vai funcionar nesse componente. E eu quero que ele seja global. Aonde que eu coloco esse CSS então? Eu vou colocar no index.js. Então, esse arquivo, que é o arquivo responsável por renderizar a aplicação inteira, e depois vocês vão ver a parte de rotas aqui, como ele renderiza a aplicação inteira, eu vou colocar o CSS aqui. Porque ele que é o responsável por ficar trocando de página, renderizando os componentes. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui embaixo desse import da home. Vou colocar import. E aqui eu não preciso dar um nome para o meu import. Eu posso só colocar o import para o caminho. Então, eu vou voltar... Ah, não. Vou entrar aqui na pasta de styles. E eu vou colocar global.css. Se eu não me engano, eu desliguei a aplicação. Então a gente vai dar aqui um yarn start ou um npm run start, se você estiver usando npm, para a gente reiniciar isso aqui. E aí a gente vai ver, olha só, aparentemente ele resetou o CSS porque ele removeu as margens. Mas, só para testar se está funcionando mesmo, eu vou dar aqui o clássico color red. Vamos voltar para o global.css. Vou dar um zoom out aqui. Vou pegar essa parte aqui de cima, onde ele bota margem zero. Vou colocar um color red, só para ver se está funcionando. Se eu voltar, sim, está funcionando. Beleza. Então podemos ir para a próxima etapa dessa aula. Vou fechar isso aqui.
Beleza, fizemos o reset do CSS. Eu acho que uma outra estilização global, que eu vou até colocar aqui, que não faz nem parte do reset, mas eu quero que esteja, eu vou colocar aqui no meu HTML que eu quero um background color de red. Deixa eu voltar para cá. Beleza. Ó, gente, é o que eu tô falando. Não vou seguir nenhum Figma ou design aqui. Eu tô tirando da minha cabeça essa estilização. Então, a estilização que eu inventei aqui foi usar um vermelho de fundo. E eu acho que eu vou colocar o nome dos Pokémons num card amarelo. Pode ser? Beleza. Então, tudo que eu quero relacionado a CSS global e a reset do CSS eu deixo no global.css. Vamos fechar aqui. Ok. Acho que agora a gente já pode começar a estilizar a home. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é eu vou remover o H1 falando meu site de Pokémon, porque aqui no lugar disso eu vou colocar uma imagem, a logo do Pokémon. Então, ó, pesquisa aí no Google, DuckDuckGo, whatever, Pokémon logo PNG, alguma coisa assim, e baixa a imagem. E tem que ser PNG, tá? Porque quando é PNG ele pega só o texto, ele não pega o fundo. Se você baixar JPEG, ele pega o fundo branco. Ok? Então eu baixei essa imagem aqui, salva em qualquer folder que você quiser. E como é que a gente coloca uma imagem no React? É bem simples. Eu vou criar uma pasta aqui para a gente colocar as imagens. Então, dentro do SRC, eu vou criar um novo folder chamado Assets. E aí, dentro de Assets, eu gosto de separar isso aqui com, por exemplo, uma pasta chamada Images, uma pasta chamada Icons, onde eu separo o que é um ícone do que é uma imagem. Então, eu vou criar um novo folder dentro de Assets chamado Images. E aqui dentro de Images eu vou colocar a imagem que eu baixei. Então eu vou vir aqui, pegar Pokémon logo.png, eu vou até dar renomear isso aqui, Pokémon underline logo.png. Eu vou trazer isso aqui para minha pasta Images e é isso. Colocamos a imagem. Como é que eu importo a imagem aqui no React? Você vai vir no componente que você quer importar a página ou a imagem. Você vai dar um nome para essa imagem. Então, posso colocar Pokémon logo ou só logo. Então, você vai dar um nome para esse import. From. E aqui você coloca o diretório de onde está vindo, né? Então, volta uma pasta, volta outra, volta outra. Ah, não. Source. Volta só duas. Depois coloca assets, images. E não sei porquê, mas ele não autocompleta aqui. Quando não autocompleta o import se ele não for um arquivo JavaScript. Então a gente tem que escrever manualmente. Colocar Pokémon, line logo.png. E se você escrever errado aqui, obviamente que não vai funcionar. Agora você coloca uma tag de image. E no source, você coloca, abre aqui as chaves. E você vai colocar Pokémon logo. Como texto alternativo, eu vou escrever a mesma coisa, mas é opcional. Pokémon logo. Isso daqui é para propósitos de SEO, não é obrigatório. Se eu... Ih, olha só! A imagem ficou meio grande, né? Então acho que já vou começar estilizando a página home aqui, ó. Beleza, essa logo ficou grotesca. Deixa eu fechar aqui minha pasta. Agora dentro da pasta home, eu vou criar um novo arquivo chamado styles.module.css. Aqui eu vou criar uma estilização para image. Image eu vou colocar um width, sei lá, de 200 pixels, pode ser? E aí só para testar se isso aqui está funcionando, vou abrir aqui novamente a minha página home. Vou importar a estilização. Colocar import styles from. A gente coloca styles.module.css. E aí dentro aqui do image a gente coloca um class name de styles. Eu chamei de quê? Image? Nem lembro mais. IMG. Pode ser IMG. Vou colocar IMG. Vamos salvar aqui. Será que pegou o efeito? Module not found. Cannot resolve. Deixa eu trocar aqui o nome desse módulo, porque IMG é o nome da tag. Então, vou colocar image. Agora, eu vou dar um styles.image.
ele continua dando um erro. Então, eu vou só resetar a aplicação aqui. Desligar ela, ligar de novo. Esses problemas de import são meio chatos. Eu importei errado mesmo? Ah, tá. Eu não coloquei em qual pasta ele tá, né? Eu só botei o nome do arquivo. Tem que colocar um ponto barra aqui. Aí eu vou colocar esses styles aqui embaixo. Ok, então o caminho para o arquivo realmente estava errado. Show! Agora a gente consegue ver que a estilização está dando efeito. Eu vou até agora fechar isso aqui. Opa! Vamos colocar isso aqui na metade da tela. O código na outra metade. E ajustar a tela no Mac é um saco. Vou colocar... Acho que assim tá de boa. Vamos colocar isso mais para cá. Deixar o código mais espaçado possível. Aqui. Volta para cá. Beleza. Tá. Vamos voltar para nossa estilização. Eu acho que 200 pixels ainda está meio grande. Vou dar um zoom out aqui. Vou colocar tipo um width de 150 pixels nessa imagem. Ok, maravilha. Eu acho que eu vou dar aqui um margin top. Vou dar só um margin. Eu colocar que eu quero em cima e embaixo um margin de 20 pixels. Direita e esquerda eu quero 0. Eu quero centralizar essa imagem, então vou dar um text align center. Na verdade, não é nessa imagem que eu coloco isso, é no container que está em volta. Então, deixa eu apagar. Tá. Para a imagem era só isso. Agora eu vou criar aqui uma estilização para esse container que está em volta, né, de tudo. E aí, como eu acabei de falar, né, o nome que eu gosto de dar para essa classe é container. Mas pode dar o nome que vocês quiserem. Container. Aí no container eu vou dar um text align center. Volta aqui. Vou colocar um class name nessa minha div que está em volta de tudo. Opa! Essa div vai ser styles.container. Ele centralizou o texto aqui, mas não centralizou a imagem. Deixa eu tentar fazer um outro hackzinho de CSS. Vou dar um width de 100%. Eu vou colocar um margin de 0 alto. E ele não está centralizando a imagem. Deixa eu inspecionar aqui rapidinho o que está acontecendo. A imagem ela está com um margin muito esquisito aqui. Deixa eu ver. Tá. Então deixa eu fechar aqui. Ele não centralizou com isso aqui. Se eu fizer essa gambiarra aqui de dar um display flex e um align ou justify content center. Será que agora vai? Opa, aí ele centralizou meio esquisito. Tem que dar um flex direction de column. Ainda não centralizou a imagem, meu pai amado. Então, se eu só colocar... Bora, eu tenho que centralizar essa imagem. Se na imagem eu estou colocando aqui... Deixa eu botar um... Ah, agora foi. Finalmente. É porque eu estava colocando margem do lado esquerdo e direito de 0. Eu tenho que colocar alto aqui para ele centralizar. Ok. Então, a princípio, eu acho que essa é a única estilização que eu quero para essa página. O resto da estilização que eu quero é para o componente, não é para a página. Então, agora vamos a nível de componente. Vou fechar isso aqui, não quero mais isso. Vamos voltar para o nosso componente. Fechar aqui. De Pokémon. E aí eu vou criar um novo arquivo de estilização para ele. Vai ficar styles.module.css. Ok. Aí eu preciso importar isso no meu componente de Pokémon. Eu vou dar aqui um import styles from styles.module.css. Ok. Beleza. Aqui está o nosso componente, a gente já está importando. Eu acho até que eu vou colocar aqui o class name já, apesar dele não existir ainda. Vou colocar class name. O nome da classe pode ser styles.name, sei lá. Acho que styles.name tá bom. Vou voltar para estilização.
Eu já dei o save aqui, não aconteceu nada, porque essa estilização não existe. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada name, né? Porque a gente está estilizando o nome do Pokémon. Vou colocar aqui um background color de yellow. Vamos ver como é que fica. Ficou grotesco, horrível. Vou colocar aqui um margin bottom, sei lá, 10 pixels para dar um espacinho dos nomes abaixo, né? Acho que 10 está meio pouco. Vou colocar 15. Lembrando que a gente está com zoom aqui, né? Se eu der um zoom out, fica assim, ó. Olha só. Então eu tô dando um zoom para ficar mais fácil de ver, mas não esquece que tem um zoom aqui. Uma outra coisa que eu achei horrível é que eu não quero colocar nome do Pokémon dois pontos, eu quero só o nome direto. Então vamos remover, pronto. Pikachu, Charmander, Charizard. Eu quero dar aqui um comprimento padrão, pode ser o que? Uns 120 pixels? Não faço a menor ideia. 200? Lembrando que eu estou tirando isso da minha cabeça. Se bota quanto vocês quiserem aqui. 240. Tá bom. Acho que vou dar um border radius também. Uns 6 pixels. Tá bom? Ele não está centralizado aqui, então eu vou colocar um margin. Eu estou dando um margin bottom de 15. Então eu vou remover esse margin bottom. Vou colocar tudo aqui dentro desse margin. Quero margem em cima de 0. Do lado direito de alto. Embaixo de 15 e do lado esquerdo de alto. Ok, agora a gente centralizou, tá dando margem embaixo. E será que tá bom já? Tá de boa, né? Deixa eu tirar o zoom para ver como é que tá ficando. Tá ficando grotesco. Agora eu vou só fazer... Na verdade, eu acho que eu vou dar um text transform aqui para deixar ele em letra maiúscula. Text transform. Vamos colocar um capitalize, não. Uppercase. Ok. Eu acho que agora o que eu vou mudar é só o tamanho da logo, que ainda acho que tá meio pequena. E talvez trocar a fonte também. Então vou voltar para a página principal, home. Eu quero trocar da image para uns 200, o comprimento aqui da logo. Uns 250, vai. Ainda tá meio pequeno. 350, será? Lembrando que agora eu tirei o zoom, né? Sem zoom fica assim. Eu vou dar uma margem maior aqui pro texto. Colocar uns 100 aqui de... Uns 80, vai. 80. Legal, legal, legal. Agora, o que mais que eu boto? Agora que eu tirei o zoom, eu tô vendo melhor as coisas. Eu acho que eu vou aumentar aqui o margin bottom desses cards de Pokémon. Talvez uns 25, uns 20. Ok. Eu acho que eu vou dar um font weight aqui de bold. Font weight de 700. Ah, eu acho que ele já está em bold. É. Vou só aumentar o font size. Dá conta aqui. Será que está uns 14? 14 pixels? Não, não. Tá bem maior. Uns 30. Deixa eu ver como é que fica. Ok. Vou colocar então uns 25. Vou aumentar o comprimento, porque agora está ficando meio apertado. Uns 280. Ok. Beleza. Agora a última coisa que eu vou fazer, eu vou trocar na estilização global aqui a font family, que eu tô achando horrível. Volta para Styles, Global. Vamos aqui para o final. Na verdade, eu vou pegar esse bloco de estilização aqui, porque ele está estilizando todos os textos. Então, vou dar aqui um font family. Eu não manjo de nenhuma font family bonita. Então, vamos ver. Eu vou testar aqui várias e vou ver no que dá. Font family. Career New. Deixa eu ver isso aqui. Eita, poxa, não, isso aqui tá horrível. Verdana, Arial. Acho que vou só botar um sans serif mesmo. E é isso aí, beleza? É o que eu falei, tô tirando da cabeça aqui a estilização. Se você tiver uma sugestão melhor, por favor, me corrija aqui. Ah, e na verdade, por último, lembrando que isso daqui vai ser um link, né? Então, tipo, essa é a página principal que a gente vai listar os Pokémons. E aí eu quero clicar aqui para trocar de página. Então, como eu quero que isso seja um link, eu vou colocar um cursor pointer no card. Então, a gente volta aqui para a estilização do Pokémon
E eu quero só adicionar um cursor pointer. Beleza, agora parece que é clicável. Maravilha. Então, para a aula de hoje era isso. Só fazer essa estilização geral, dar um reset CSS, colocar logo. Vou dar um commit só. Ou senão eu acho que eu vou dar um commit só da logo, porque a gente criou aqui as pastas e tal. Então, eu vou colocar aqui fit add logo. Dar um commit disso aqui. Deixa eu ver se falta alguma coisa. A princípio não. Commit. Eu acho que todo o resto... Ah, não. Vou adicionar esse global CSS em um outro commit também. Porque dá para fazer ele separado. Ok. Fit global and reset CSS. Vou dar um commit disso aqui. Legal. E o resto tudo foi estilização, né? Ah, podia ter botado esse index aqui junto do commit que eu fiz com o global. Mas tanto faz. Vou botar aqui. Fit home page and Pokémon, que é o nome do nosso componente, styles. Então a gente criou a estilização para homepage e para o componente Pokémon. Então commit esse sync changes aqui para dar um push nesses 3 commits que a gente fez agora. E foi. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Lembrando que essa estilização que eu fiz foi um nojo. Então, por favor, se você tiver habilidade mental aí de deixar isso mais bonito, fique à vontade. Tamo junto, valeu, até a próxima.